Você namora com alguém? Assistiu um bom filme? Foi no cinema? Chegou em casa? Então você precisa prestar muita atenção nesta aula de gramática. Hoje a Thaís fala sobre regência verbal. Oi, tudo bem? Você já estudou a predicação verbal, por isso você já sabe que existem verbos transitivos e intransitivos. Os verbos transitivos são aqueles que exigem um complemento na forma de objeto direto ou indireto. A relação entre o verbo e o seu complemento chama-se regência verbal. Ora, assim nós podemos dizer que o verbo, nesse caso, é o termo regente e o seu complemento é o termo regido. Isso num sentido amplo. Já no sentido estrito, no sentido mais limitado, nós podemos dizer que regência verbal é o estudo do valor das preposições. E isso porque muitas vezes é a preposição que marca a relação de subordinação entre termo regente e termo regido. Muitas vezes, um mesmo verbo possui diferentes regências e, ao lado disso, diferentes significados ou acepções. É o caso do verbo aspirar, o nosso primeiro exemplo de hoje. Aspirar tem vários significados e tem também várias regências. Vamos observar o verbo aspirar. Nós temos nesse primeiro exemplo aqui, onde o jovem diz: querida, é tão bom aspirar o perfume das rosas. Nós temos o verbo aspirar enquanto um transitivo direto. E nessa acepção, o verbo aspirar é sinônimo de sorver, respirar. Ora, como transitivo indireto, esse mesmo verbo muda de significado e passa a ter o sentido de almejar, desejar. E aí nós temos aspirar a alguma coisa. Ele passa a exigir a preposição a. Vamos ver? Então, está aqui. E o rapaz, neste caso, aspira ao emprego. Nós estamos vendo, então, um verbo transitivo indireto. Como você sabe, os complementos podem ser substituídos por pronomes pessoais do caso oblíquo. Pronomes como o, a, os e as só servem para substituir objetos diretos, enquanto que os pronomes lhe e seu plural lhes só servem para substituir objetos indiretos. Enquanto isso, os pronomes me, te, se, nos e vos podem ocupar ambas as funções sintáticas, objeto direto ou objeto indireto. Existem, entretanto, alguns verbos transitivos indiretos cujos objetos não podem ser substituídos pelo pronome lhe. É o caso do verbo aspirar que nós acabamos de observar. Portanto, você diz: o funcionário aspira ao cargo de chefe. Mas você não pode dizer que o funcionário aspira-lhe. Essa construção é incorreta. No caso de você desejar substituir o objeto por um pronome, terá de usar necessariamente a forma tônica. O funcionário aspira a ele. Tá? Forma tônica, a ele ou a ela. Muito bem. Outro verbo que tem um comportamento semelhante a esse é o verbo assistir. Veja comigo assistir como transitivo indireto. Está aqui. Temos o verbo assistir, vou assistir a este filme. Então, nós temos aqui o uso da preposição a. Temos a preposição a aqui, que é solicitada pelo verbo assistir e faz dele um transitivo indireto. Nesse caso também, nós não podemos substituir o objeto indireto pelo lhe. Não podemos dizer assistir-lhe, nem tampouco assisti-lo. Devemos dizer, vamos assistir a ele, no caso de desejarmos fazer a substituição por um pronome. Convém observar que na linguagem coloquial, muitas vezes existe a omissão dessa preposição a. Nós dizemos comumente, vou assistir o filme. Só que essa é uma construção incorreta que nós devemos evitar. E você quer saber por quê? Então observe o nosso próximo exemplo. Você vai ver por quê. Porque o verbo assistir, enquanto transitivo direto, tem outro significado, não mais de prestar atenção, mas de prestar assistência, ajudar, auxiliar. Portanto, nada de confusões, não é? E, além disso,
Apesar disso, podemos dizer, o verbo assistir, nessa acepção de prestar assistência, também pode admitir uma preposição a. Assistir ao doente também está correto. Mas o verbo assistir não possui apenas esses dois significados, de prestar atenção e prestar assistência. Ele pode ser um sinônimo de morar, residir. Assim, é correto dizer que eu assisto em São Paulo, equivale a dizer que eu moro em São Paulo. A nossa imagem confirma para você. Então, temos aqui assistir em Paris. Agora, nesse caso, uma observação importante para você. A preposição em encabeça um adjunto adverbial de lugar e não se pode dizer que seja exigida pelo verbo. A rigor, não se trata de um caso de regência, né? Agora, é claro que essa preposição em tem um nítido valor de lugar. Até agora, você observou 3 significados diferentes do verbo assistir. E vai observar mais um, que é o último deles. Assistir pode significar também caber ou pertencer. Será um transitivo indireto e exigirá a preposição a. Vamos ver? Agora, aqui nós propositadamente colocamos como complemento do assistir o pronome lhe, exatamente para mostrar a você que nessa acepção ele aceita como objeto indireto o pronome oblíquo lhe. Não lhe assiste o direito de chegar atrasado. Então, diferentemente do que ocorre com assistir a um filme. Nesse caso, ele vai aceitar o pronome lhe como objeto indireto. Já o verbo visar possui 2 regências diferentes e 3 significados diferentes. Enquanto o transitivo direto, visar pode significar mirar ou ainda por visto. É por isso que eu construo frases como ele visou o alvo ou ainda ele visou o cheque. Mas o verbo visar pode ser também um transitivo indireto solicitando preposição a. Nesse caso, ele é um sinônimo de almejar, desejar. E eu digo que o funcionário visava ao cargo de chefia. Neste caso também, vale anotar, o verbo visar não aceita como objeto indireto o pronome lhe. E você necessariamente tem de usar a forma tônica do pronome oblíquo, se quiser fazer a substituição, né? Então, diremos, o funcionário visava a ele ou a ela, se necessário. Muito bem, o verbo namorar é um verbo que também tem sofrido muito com a linguagem coloquial. As construções coloquiais não têm perdoado o verbo namorar e ele aparece comumente ao lado de uma preposição com. Entretanto, o verbo namorar é um transitivo direto. Então, essa história de fulano namora com fulana é um erro de regência. Em qualquer das acepções em que esse verbo possa ser tomado, ele será um transitivo direto. Acompanhe comigo, então. Então, aqui nós temos o garoto, menino, pare de namorar os doces na vitrine. Você pode até argumentar de que não é a mesma coisa namorar doces e namorar pessoas. Entretanto, o verbo sempre será um transitivo direto e nada de usar essa preposição com, que não é solicitada por ele. O verbo proceder pode ser um transitivo indireto ou ainda um verbo intransitivo. Ele possui, entretanto, vários significados diferentes. Enquanto transitivo indireto, o seu significado é dar início a, e ele vai exigir uma preposição a. É isso que nós vamos ver agora por meio do exemplo. Então, nós temos nesse caso, ele procedeu à entrega de prêmios, e você observa comigo que existe nesse a um acento grave que indica a ocorrência de crase. Exatamente porque o verbo proceder pede a preposição a e a palavra entrega, uma palavra feminina, pede o artigo a que a determine. Então, nós temos aqui a ocorrência de crase. Proceder pode ser um intransitivo e, nesse caso, possui 3 significados diferentes. Por exemplo, proceder significa vir. E, nessa acepção, ele é geralmente acompanhado de um adjunto adverbial de lugar. Vamos ver? É o caso desta frase. Aquele avião
ou melhor, aquele é o avião que procede do Rio de Janeiro. Aqui também poderíamos dizer que essa preposição de não é exigida pelo verbo, mas ela está encabeçando um adjunto adverbial de lugar. Ela tem um sentido de lugar, ela indica lugar. Podemos ainda encontrar o verbo proceder com outro significado, mas ainda como verbo intransitivo. O verbo proceder pode agora não ter mais o significado de procedência, como que nós vimos há pouco, mas terá o significado de ter um determinado procedimento. Vamos ver? E, neste caso, ele aparece acompanhado de um adjunto adverbial de modo, corretamente. Ele procedeu corretamente. O verbo é intransitivo e corretamente adjunto adverbial de modo. Finalmente, a última acepção do verbo proceder é ter fundamento. Nós dizemos que alguma coisa procede quando essa coisa tem fundamento. O verbo continua intransitivo nesse caso. Você quer acompanhar, é claro, a nossa imagem. Vamos ver. Então, nós temos aqui, no diálogo, ele diz: seu argumento não procede. E isso significa que o seu argumento não tem consistência, não tem fundamento. Muito bem. Esses casos que você observou comigo são alguns dos principais. Nós vamos continuar falando sobre isso numa próxima aula. Agora, observação importante para você. Nós chamamos de regência verbal especificamente as relações de subordinação, de dependência, ou seja, quando o verbo é transitivo e pede um objeto, né? Seja ele direto, seja ele indireto. Mas nós estamos observando também o emprego de algumas preposições que encabeçam adjuntos adverbiais. Estamos aproveitando para fazer isso, uma vez que as pessoas costumam errar em muitos desses casos. Por exemplo, quando dizemos chegar em casa, uma expressão tão comum, tão corriqueira no dia a dia, não é? Pois é, entretanto, essa expressão está incorreta. Devemos dizer chegar à casa e sem crase. Outra coisa, ir no cinema também é muito comum. Entretanto, essa expressão também não está correta. Devemos dizer ir ao cinema. Mas aí não são os verbos que estão pedindo essas preposições, mas elas é que encabeçam adjuntos adverbiais e, portanto, elas têm que ter um significado de acordo com o conteúdo do adjunto adverbial. E nós continuamos a falar desse assunto na nossa próxima aula. Até lá!